Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vocês já notaram que o cenário está diferente, né? Pois é, agora eu casei, tenho um escritório, as coisas começaram a mudar, tá bom? As coisas agora estão muito melhores. Casei em março desse ano e aí até organizar as coisas, também criar vergonha na cara, né? Para voltar a fazer os vídeos aqui do canal. Mas o fato é que estamos de volta, você já viu o tema aí pela capinha. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como eu estudo a Bíblia, como eu faço para estudar esse livro aqui que tem mudado a minha vida e mudado a vida de tantas pessoas que eu tenho entrado em contato. Agora também eu tenho companhia aqui, puxando minha orelha, também dando algumas dicas, falando como fazer, como não fazer, da minha esposa. Ela está aqui nos bastidores. Fala oi, Ké. Oi. Aí, ela tá aí, vocês ouviram a voz dela, tá aqui comigo. E eu queria já te pedir um grande favor. Se você gosta dos vídeos que eu posto aqui, faz o seguinte. Já se inscreva aqui no canal, tá bom? Aqui embaixo. Também acione o sininho para que você fique sabendo quando eu postar um novo vídeo aqui no canal. Pode ser? E, claro, né, se você gostar, não deixe de compartilhar com os teus amigos. Esse conteúdo pode ir mais longe, pode levar a palavra de Deus para mais pessoas que estão precisando. Beleza? Vamos lá então, gente. Primeiramente, por que estudar a Bíblia? Eu tenho alguns livros aqui no cenário. Alguns são meus, outros são da minha esposa. Por que estudar a Bíblia e não me dedicar estudando outros livros, outras ciências? A resposta é, você pode estudar a Bíblia e estudar outros livros, várias áreas. Eu, por exemplo, gosto muito da área de finanças e eu tenho aqui um livro muito legal. Esse aqui que eu comprei recentemente, eu acho que foi o último que eu comprei. E olha, esse livro aqui é muito legal, minha esposa está aqui brincando. Então, se eu quero aprender como lidar com o meu dinheiro, com os recursos, eu preciso também procurar literaturas que falem sobre o assunto, especialistas que falem sobre o assunto. Agora, se eu quero entender Deus, quero entender Jesus, o plano de Deus para a minha vida, eu preciso estudar a Bíblia. Ah, mas por que não estudar um livro auxiliar? Serve também, mas a fonte da sabedoria divina se encontra aqui nesse livro, que o meu tem capa preta, mas o seu pode ter capa rosa, enfim. O importante é o conteúdo que está aqui dentro, a palavra de Deus. E um dos motivos para que a gente estude a Bíblia, eu encontro aqui no Salmo 119, 105, um verso muito conhecido e que traz um esclarecimento muito grande a respeito daquilo que de como, aliás, a gente deve enxergar a palavra de Deus. E o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se você já fez uma caminhada noturna, você já notou o quanto é difícil caminhar no escuro. Se você não tiver uma lanterna, se você não tiver, sei lá, a luz do teu próprio celular, é difícil você caminhar quando está escuro. E a Bíblia diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Aqui o salmista está dizendo bem claro que a luz vinha da palavra de Deus e que a Bíblia que ele tinha iluminava os caminhos dele. Então, por que não a gente fazer uso desse livro tão importante? E diversos assuntos a gente encontra aqui. Então, por que estudar a Bíblia? Porque ela pode tornar a sua vida mais clara, a tua vida mais centrada naquilo que Deus espera e quer para a sua vida, tá bom? Esse é um dos motivos da gente estudar a Bíblia. Agora, como estudar a Bíblia? Essa é a questão. Algumas pessoas têm a Bíblia em casa e ela fica ali na estante empoeirando. E aí, certo dia, ela pega a Bíblia, abre numa página aleatória e lê um verso ali. Isso tem eficácia para nos ajudar a fortalecer a nossa vida espiritual? Pouca ou quase nenhuma eficácia para nos ajudar na nossa vida espiritual. O interessante é você estudar a Bíblia por temas. Então, se eu quero estudar a vida de Jesus, por que não ir para os evangelhos? E aí você tem 4 opções ali para estudar o evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João.
Se eu quero estudar a história da igreja, como a igreja começou ali com os apóstolos, comece por Atos dos Apóstolos. É um livro completo que mostra ali o início da igreja depois que Jesus foi para o céu. Então, tá, Ronaldo, como você faz para você estudar a Bíblia? Eu geralmente gosto de escolher um capítulo específico, ou perdão, um livro específico, de acordo com assuntos que eu quero estudar. Por exemplo, se eu já falei sobre a questão de Jesus, quando eu queria entender mais a respeito da vida de Jesus, eu mergulhei nos evangelhos. Fui atrás, li todos eles, comparando um com o outro. E uma coisa que eu fiz que pode te ajudar também foi: Deus, eu quero aprender mais de Jesus. Eu quero aprender o que Jesus quer para a minha vida e, principalmente, eu quero aprender como Jesus lidava com diversas situações. E eu quero aprender como Jesus lidava com as pessoas. Por favor, que ao ler a Bíblia e entrar em contato com a história de Jesus, eu seja transformado pela história de Jesus. E foi isso que eu fiz. Comecei a ler a Bíblia, os Evangelhos, com esses questionamentos. Como Jesus tratava as pessoas, como Jesus via a guarda do sábado, como Jesus tratava as mulheres, como Jesus se portava diante das dificuldades do dia a dia. É assim que a gente lê a Bíblia. Então, se você quer descobrir como o mundo foi fundado, você deve começar por Gênesis. Lá é o começo de tudo. Ali mostra como Deus criou os céus, a terra e tudo que neles há. Não é assim que diz o verso? O fato é que a Bíblia é luz para o nosso caminho. Ela pode te deixar claro, digamos assim, no meio das trevas morais que nós estamos enfrentando hoje em dia, no meio das trevas espirituais. Algumas pessoas dizem uma coisa, outras pessoas dizem outra completamente diferente e você se encontra perdido. Você não sabe para onde ir e nem por onde começar a ir. Então a Bíblia pode te dar um norte, a Bíblia pode te dar um caminho e uma direção. Se eu pudesse te dar uma dica de por qual livro começar, eu diria: comece por Mateus. Comece lendo Mateus. Eu quero ler um livro com uma compreensão mais fácil. Comece por Mateus. Não que não exista graus de complexidade em Mateus, mas começa pelo começo, digamos assim. Começa por Mateus, tá bom? Leia Mateus, depois você lê Marcos, Lucas, João e vai tentando identificar os públicos que cada evangelista tem. E eu tenho certeza que Deus vai guiar a sua vida, que Deus vai te dar um norte ao estudar a sua palavra. E eu termino dizendo o seguinte, uma coisa muito importante para você. Quando Paulo vai dar conselhos para Timóteo, ele diz o seguinte: Timóteo, você sabe desde criança quais são as sagradas letras que pode te tornar uma pessoa melhor, que pode te tornar sábio, que pode te guiar pelos caminhos da verdade, fazendo que você possa ter uma melhor compreensão das coisas. Então, Timóteo, se apega à palavra. Esse foi o conselho de Deus. E o conselho de Deus para nós hoje não deveria ser outro. Ronaldo, se apegue à palavra. Niquele, se apegue à palavra. João, Pedro, Paulo, se apegue à palavra de Deus, porque ela é uma luz que ilumina o nosso caminho. Eu desejo de coração que você comece, a partir de hoje, sentir mais vontade de estudar a Bíblia. E se você tiver dúvidas, olha, Ronaldo, tem feito assim, não tô conseguindo, como que você me ajudaria nesse quesito, que dicas que você me daria, que guias de estudo da Bíblia eu poderia usar, fala comigo aqui nos comentários que eu vou te dar dicas importantes e vou te indicar também alguns guias para que você possa estudar a Bíblia de maneira sistemática, para que você possa estudar a Bíblia de maneira a entender o plano de Deus para a sua vida. E não apenas abrir a Bíblia em um capítulo qualquer e dizer, isso aqui é a vontade de Deus para a minha vida. Isso é muito vago, tá bom? Que Deus possa te abençoar. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal. E compartilhe esse vídeo com alguém. Talvez alguém esteja nesse momento perguntando,
como é que eu poderia estudar a Bíblia? E você pode ser um instrumento de Deus ao levar esse conteúdo para ela e dizer, olha, o Ronaldo está apontando um caminho aqui. E Deus vai te abençoar bastante no estudo da palavra de Deus. Um grande abraço para você e a gente se encontra aqui no próximo vídeo. Um abração, até mais!